Muito bem, meu amigo, minha amiga, que Jesus te fortaleça, te abençoe nesse dia maravilhoso. Aqui quem fala é o pastor Roberto Rodrigues, da igreja Princípios Cristãos, aqui na nossa querida cidade de Monte Alto, São Paulo. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem para te fortalecer na luta contra as ciladas de Satanás, para nos levar ao pecado. Essa mensagem está em Tiago, capítulo 1, a partir do verso 13. Meu amigo, minha amiga, saiba que o pecado é o nosso principal inimigo contra a nossa comunhão com Deus e contra a nossa salvação eterna. Por isso, se você ainda, meu amigo, minha amiga, não é inscrito no nosso canal, eu já te peço, se inscreva, compartilhe através do WhatsApp, e eu pediria que, se fosse possível, você contasse e compartilhasse para 7 pessoas essa mensagem, porque vai fortalecer ela e vai dar forças para que essa pessoa possa vencer o pecado que tem lhe assediado todos os dias. Diz assim a palavra de Deus, Tiago capítulo 1, a partir do verso 13. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, o nosso maior inimigo é o pecado, porque o pecado é quem nos separa de Deus. Nem a morte, meu amigo, minha amiga, pode nos separar. Pelo contrário, aqueles que morrem em Cristo, com Cristo ressuscitarão. Por isso que Paulo diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque é quando você se aproxima do seu Criador. Agora, o pecado tem o poder de nos separar, de nos impedir de ter uma vida com Deus. E como que o pecado se dá? E como o pecado consegue nos vencer? Observe que o Tiago, apóstolo de Cristo, diz que ninguém é tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém, mas nós somos tentados e atraídos para o pecado pela nossa própria vontade, pela nossa vontade de coisas erradas. E concupiscência tem muito a ver com aquilo que nós colocamos os olhos, porque o pecado, ele muito ou variavelmente, quase sempre vem pelos olhos. A pessoa que se prostitui, ela se prostitui porque ela olhou para onde não devia. A pessoa que rouba, ela roubou porque ela viu e colocou os olhos naquilo que não devia, e tantas outras coisas. E quando a pessoa coloca os olhos no lugar errado, nas coisas erradas, naturalmente essas coisas vão atrair ela. É como, meu amigo, minha amiga, você está andando num shopping e lá está exposto uma roupa na vitrine e aquilo ali te chama a atenção. Mas, mesmo te chamando a atenção, você pode seguir em frente. Ou você pode fazer o que muitos fazem: parar, olhar, chegar mais perto e até mesmo adentrar para poder possuir aquilo ali.
E o pecado é a mesma coisa, é a nossa própria concupiscência, a nossa própria vontade, é a nossa própria carne querendo se alimentar daquilo que é errado, que nos faz ser levado ao erro. Mas observe que quando você aprender a colocar em prática isso que eu vou te dizer, você certamente vai começar a se sobressair diante do pecado, que é o nosso maior inimigo. Meu amigo, minha amiga, toda vez que diante dos seus olhos aparecer o pecado, foque em outra coisa. Tire os olhos imediatamente daquilo. Algo que não agrada a Deus, mude o foco. Imagine que você está novamente num shopping, vê lá na vitrine algo que te chama atenção, e porque há um preço naquela roupa, por exemplo, e um preço caríssimo, você não pode pagar. Então é melhor você seguir em frente do que ficar olhando, sendo que você não pode pagar aquele preço. O pecado é a mesma coisa. A realidade é que nós não podemos pagar esse preço. Por isso Cristo morreu na cruz para nos libertar de todos os pecados. Mas sabe qual é o problema? É que a nossa carnalidade faz com que a gente, ao invés de tirar o foco disso, foque cada vez mais naquilo. E focando, você vai criar maneiras, ainda que seja caro, que você não tenha condições no momento, você vai querer de alguma forma conseguir tomar posse daquilo. E é aí que o ser humano cai. Por isso, meu amigo, minha amiga, tire o foco daquilo que você sabe que não agrada a Deus. É como se você se deparasse com algo à sua esquerda e você sabe que não agrada a Deus, e você imediatamente se volta para a direita. Você muda a visão, você muda o foco. Vamos falar com Deus, é momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo eu peço a Ti nessa hora. Senhor, coloque as Tuas mãos sobre a vida desse homem, dessa mulher, para que essa criatura venha vencer a tentação, vencer o pecado, vencer a cobiça, vencer o seu próprio desejo desenfreado, que leva-o a uma vida desregrada e que não agrada a Ti. Que o Senhor estenda as mãos sobre esse homem, sobre essa mulher, para capacitá-lo a mudar o foco, mudar a visão, mudar, meu Deus, o alvo. Porque o nosso alvo não é o pecado, o nosso alvo é a santidade. E a palavra pecado poderíamos traduzir como errar o alvo. Porque quando nós erramos o alvo, ou seja, deixamos de agradar a Deus, nós erramos o alvo e nisso nós pecamos. Mas nós se levantamos, Senhor, porque não queremos viver dessa maneira, não queremos ser tentados pelas nossas próprias vontades, pelos nossos próprios olhares, pelas nossas próprias, meu Deus, pelas nossas próprias mãos, pelas nossas próprias decisões, atitudes errôneas. Eu oro, eu peço a Deus, derrame espírito de fortaleza nesse homem, nessa mulher, derrame espírito determinado sobre essa criatura e também espírito de domínio, Pai, domínio próprio, para que esse homem venha dominar a si mesmo. A Tua palavra diz que, meu Deus, mais bem-aventurado
é aquele que domina a si mesmo do que aquele que ganha uma guerra. Ah, meu Deus, que nós venhamos dominar a nossa vontade, o nosso eu, o nosso ego, pois nós entregamos a nossa vida a Ti e Te louvamos e Te glorificamos e Te exaltamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu amigo, minha amiga, respira fundo e diga amém e graças